Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo. Nesta quarta-feira vamos bater um papo, muito papo aqui sobre o Botafogo de futebol e regatas. Abro aqui o vídeo falando sobre o julgamento no STJD daquela partida contra o Internacional. Nada havia sido marcado, né? A respeito das expulsões ali do Lucas Piazon, do técnico Luiz Castro, do Felipe Sampaio e também do diretor de futebol André Mazzuco. E nós temos a data e o que eles podem ser punidos. E pegando ali o que foi colocado através do STJD, eu acredito que se acontecer, e colocando mesmo, gente, se acontecer alguma punição, pode sobrar apenas para o jogador do Botafogo, Piazon. Mas o que foi colocado ali, talvez nem ele seja punido. Vamos colocar aqui os pontos em relação a que o STJD vai julgar os atletas botafoguenses. Esse aqui é a súmula e os artigos que eles foram denunciados. Essa informação está no site do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Felipe Sampaio, atleta do Botafogo, por impedir uma oportunidade clara de gol com o uso da mão. O jogador foi denunciado no artigo 250 do CBJD com pena de suspensão prevista de 1 a 3 partidas. Sampaio não será punido, porque o mundo da bola sabe que aquilo que ele fez não era nem para ser expulso no jogo, né? Muito mais punido. Então, deve ser absolvido o Felipe Sampaio. Luiz Castro também entra nesse ponto. O técnico do Botafogo, por ofender a arbitragem gesticulando com os braços e por oferir as seguintes palavras: "Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O que vocês estão fazendo? Estragaram com o jogo. É vergonhoso." O treinador foi denunciado por desrespeitar a arbitragem, infração prevista no artigo 258, inciso 2 do CBJD, e corre o risco de suspensão de 1 a 6 partidas, outro que será absolvido. André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, consta na súmula que durante o percurso do árbitro principal na zona mista, o denunciado proferiu as seguintes palavras: "O que vocês estão fazendo é uma vergonha. É uma vergonha. Para o futebol, é um desrespeito ao Botafogo. É uma vergonha, todos vocês." A conduta do dirigente foi enquadrada no artigo 258, inciso 2, que prevê suspensão de 15 a 180 dias a dirigente de futebol. Mazzuco também deverá ser absolvido. Lucas Piazon, atleta do Botafogo. A súmula narrou que o atleta atingiu com um soco a cabeça de Matheus Cadorini, mas a procuradoria, através do vídeo, salientou que a conduta foi em legítima defesa após ele ser agredido. Piazon responderá por conduta contrária à ética ou disciplina prevista no artigo do CBJD, infração prevista no artigo 258, com uma pena de até 6 jogos. Eu não acredito que o Piazon seja suspenso, muito devido ao que foi colocado. E se for um joguinho só, que já foi cumprido, e o atleta poderá vestir normalmente a camisa gloriosa. Mas as tentativas de punições para Felipe Sampaio, o técnico Luiz Castro e o André Mazzuco, convenhamos, não tem nada ali para que elas aconteçam, né? Porque não tem nada, rigorosamente nada, em relação ao que aconteceu dentro de campo. O Piazon foi agredido e se defendeu. O Sampaio fez um lance ali que nem pênalti foi e foi expulso. O Luiz Castro reclamou desse lance e foi expulso. E o Mazzuco reclamou desse lance e foi expulso. Então, tudo o que aconteceu em relação ali às punições do lado do Botafogo entram naquilo. Os caras erraram ali dentro de campo, o que gerou as reações, o que geraram as reações. Então, não acredito que ninguém do Botafogo seja punido. Este aqui é mais um Almoço com TF. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Amigos, vamos falar um pouquinho agora sobre o Vitor Cuesta. Segundo o Lucas Colar, já esteve aqui no canal algumas vezes, ele tem um canal Vozes do Gigante, que fala do Internacional de Porto Alegre, é um canal do TF que fala do Internacional, lá do Lucas Colar. Existe um acordo já previsto em contrato em relação ao Vitor Cuesta e também em relação ao Botafogo. Ele tem uma cláusula que o Botafogo pode ativar para ficar mais um ano, e isso se o Inter não pedir a volta do jogador ao final da temporada. O Cuesta hoje, talvez na minha opinião, seja o principal jogador do sistema defensivo do Botafogo.
tem feito um campeonato bastante seguro. Claro, já errou em alguns jogos, o que é normal, ele não vai ser 100% infalível, mas ele tem sido aquele destaque no lado esquerdo da defesa. Eu estou muito curioso para ver o Cuesta jogando ao lado do Marçal. Ambos têm muito ali para agregarem ao Botafogo. E eu acho que, se Deus quiser, o Marçal, se estiver recuperado, ele poderá vestir a nossa camisa contra a equipe do Atlético Goianiense no próximo sábado. Isso será um salto de qualidade muito grande para o nosso Botafogo. Vamos torcer que o Cuesta continue rendendo essa bola. E eu não acredito que o Internacional queira o zagueiro de volta, porque ele saiu ali, digamos que já no limite, né, do convívio com a torcida colorada. Então eu acredito que automaticamente ele não deva voltar para a equipe colorada e tem tudo para permanecer no Botafogo por mais um ano. Aí sim, já começaria a pensar em 2024, né? Um substituto à altura dele, um jogador já, porque de repente a idade já fica um pouco mais avançada. Então é importante você sempre reformular o seu elenco. Mais um assunto para a gente conversar aqui, eu vou tentar emendar um assunto no outro, né? O Gatito Fernandes concedeu uma longa entrevista ao GE, falando que o seu representante já está conversando com o Botafogo em busca de uma renovação contratual, mas ainda não houve um avanço. O goleiro também disse ao portal Global que ele vê essa procura do Botafogo por um outro goleiro como algo normal, porque entra alguém ali para disputar a posição com ele, mas ele já tem uma história, tem aquela identificação com o Botafogo. O arqueiro também disse que ele enxerga o elenco do Botafogo para a temporada de 2023 um pouco mais forte, né? Já que os jogadores já terão mais tempo de clube, o Botafogo já terá uma base formada e isso será muito bom para o técnico Luiz Castro. Essa última afirmação do Gatito eu concordo muito, né? O ano que vem o Botafogo terá uma pré-temporada. Claro que vão chegar outros jogadores, né? Porque no final do ano você tem sempre uma janela. Já tem ali pelo menos um que já vai chegar, que é certo. Que é, no caso, o Marlon Freitas. E o Botafogo poderá ter outros jogadores. E a gente entra em outro detalhe também do Luiz Castro. Luiz Castro, ele terá 2 jogos que são mais ganháveis. Colocando sempre como entre aspas, né? Porque no futebol não existe isso. Mas ele precisa vencer essas 2 partidas, muito por causa da pressão externa. Castro não será demitido. Quem gasta tempo pedindo fora Castro, não vai ser demitido, porque ele é um homem de confiança do John Textor. O que a gente pode fazer sempre, e acho que é normal, é a gente contestar, falar que ele não foi bem, ou que ele foi bem em alguns jogos. Esse é o meu ponto como jornalista, falar isso. Mas voltando ao caso do Luiz Castro, ele precisa para ter paz para trabalhar, porque nós teremos na sequência Atlético Goianiense e Juventude, depois Flamengo. 2 jogos em que o Botafogo entra como favorito e um jogo que é clássico, então clássico não tem favorito. E ele vencendo essas 2 partidas, eu creio que o técnico botafoguense fica um pouco mais tranquilo em relação à parte externa e terá mais 2 semanas ali até o clássico. Se o Botafogo não jogar bem, e eu bato na madeira, né, para que isso não aconteça contra o Atlético Goianiense, a pressão externa vai ser muito grande e você vai continuar tendo essas críticas, essas coisas chatas, porque é muito ruim para todos dentro do Botafogo. Principalmente para o Castro, para os atletas, porque a pressão fica muito maior da parte externa. Mesmo sabendo que isso não vai ser nenhum ponto para uma saída do técnico botafoguense, porque o Textor não vai demitir o Luiz Castro. Mas vitórias contra Atlético Goianiense e contra a Juventude nos darão uma paz muito grande para pensar daqui a 3 rodadas no confronto contra o Flamengo, depois um jogo contra o Fortaleza fora. Então o Botafogo tem aí alguns confrontos pesados depois dessas 2 partidas. Mas é isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um almoço com o TF chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Falei que o almoço com o TF entraria mais cedo, hoje entrou. Promessa é dívida, o Noite Alvinegra hoje, entre 8 e 9 horas da noite, também estará aqui no canal pra você. Gente, um beijo, tchau, tchau, fui, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo juntos.